Olá, professor, professora. É um prazer ter você aqui novamente neste módulo. Agora que você já acessou o material de estudo, vamos aprofundar um pouco mais, pois nosso objetivo é oferecer ferramentas e estratégias para enriquecer ainda mais o aprendizado dos estudantes. E aí, vamos ao desafio? Aqui você vai ver os seguintes assuntos: construção da história. Etapas da construção da história. Nas suas aulas, não se esqueça de fazer o uso de recursos midiáticos, explorando imagens, apresentações, vídeos, filmes e áudio, e atividades que tragam debates sobre os temas de estudo. E claro, utilize à vontade nossas orientações de ações. Vamos lá? A história é a espinha dorsal da comunicação, dando ao público um roteiro claro para seguir. Como já discutido, uma boa história tem uma estrutura bem definida: início, meio e fim. Vamos explorar mais a fundo cada uma dessas partes. Etapas da construção da história. O propósito desta etapa é a apresentação da trama, situando o público no contexto da narrativa. Dentro desse contexto, destacam-se os seguintes elementos: o ambiente, o protagonista, o problema atual, o resultado desejado. A ideia é envolver e cativar o público, chamar a sua atenção e responder às perguntas que eles provavelmente estão se fazendo. Por que eu deveria me importar com isso? O que isso tem a ver comigo? Veja algumas perguntas úteis a considerar na apresentação do contexto. O ambiente. Onde e quando a história acontece? O protagonista. Quem está na liderança da ação? O problema atual. Qual é o desafio? O que mudou? O resultado desejado. O que esperamos que aconteça? A solução. Como planejamos provocar as mudanças? Dica: apresente a história sempre na visão do problema e a sua solução recomendada. Uma história sem um problema não é muito interessante e nem chama a atenção do público. Vejamos um exemplo de sucesso. Heineken. Mulheres também curtem futebol. Patrocinadora da Champions League em 2016, a Heineken criou um storytelling para agradar seu público feminino e mostrar que mulheres também gostam de futebol. A história mostra homens sendo abordados secretamente para assistirem à final da liga em um evento da cerveja, o que seria necessário convencer suas namoradas ou esposas a irem para um spa. O convite irrecusável não deixa dúvidas e eles executam o plano. Porém, no dia do jogo, descobrem que elas não foram enviadas para um spa, e sim para assistirem o jogo ao vivo em Milão. Com o nome de clichê, a campanha se diverte com o fato de o senso comum achar que mulher não gosta de futebol. Para assistir ao comercial da Heineken e acessar mais casos de sucesso com o uso do storytelling, acesse os códigos QR da tela. Seguindo com as etapas fundantes da construção da história, chegamos à parte intermediária, ou o que também podemos chamar de meio. Essa etapa tem o objetivo de convencer o público sobre a necessidade de ação. Por último, a história deve ter um fim. Termine com uma chamada para a ação. Deixe claro o que você quer que ele faça com um novo entendimento ou conhecimento transmitido. Chamada para a ação, do inglês Call to Action, é uma indicação ao usuário sobre o que deve ser feito, muito comum em sites, e-mails e anúncios. Dica: vincule o final com os pontos levantados no início da história. Acesse o QR para acessar outro exemplo de aplicação dos conceitos de storytelling. Nesse código QR, podemos notar que para fortalecer a imagem do banco como uma instituição confiável e que visa, antes de tudo, a satisfação de seus clientes,
O locutor diz ao personagem que, antes de contrair qualquer empréstimo, a primeira medida é organizar suas contas. Ou seja, o storytelling do Hilário conecta o banco com diversas pessoas que estão precisando de crédito, mas antes de vender seus serviços, primeiramente foca suas ações em estabelecer uma relação de confiança. Momento de praticar. Depois de os estudantes aprenderem os assuntos que foram abordados aqui, é hora de aplicar algumas atividades com eles. Ao final, estimule-os a apresentarem e discutirem em grupo. Acesse os códigos QR a seguir para obter outros materiais de apoio. Storytelling com dados. Transforme a forma como você mostra seus dados. Storytelling. 7 cases e exemplos de sucesso de histórias contadas por grandes marcas. Recapitulando, neste vídeo falamos sobre a construção da história e etapas da construção da história. Além disso, trouxemos algumas orientações para você colocar em prática com os estudantes. Foi um prazer enorme ter você conosco. Esperamos também que tenha gostado do conteúdo e que ele seja útil para suas aulas. Até logo!